Agora é com o Paulo, com o devocional. Paulão? Boa noite a todos, meus amados, graça e paz. Como é bom poder estar com vocês essa noite. Deus levar um pouco, né, da palavra de Deus para as nossas vidas, para nos enriquecermos com ela. A palavra de Deus que nos alimenta diariamente. Assim como o Espírito necessita da palavra, da oração, nós necessitamos a cada dia nos alimentar mais e mais desta palavra. E eu peço a João, se ele tiver com sua Bíblia na mão, para ler Lucas capítulo 15, versos do 11 até o 20, por gentileza. Do 11 até o 20, correto? Isso, correto. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Amém, João. Obrigado. Bem, meus amados, é uma parábola. E quando nós falamos em parábola, Jesus é o mestre dos mestres das parábolas. Ele é o mestre completo. E ele mostra nessa passagem a história de um pai e seus 2 filhos. Interessante é que o filho mais novo pede a parte dele da herança. E isso, aos olhos do pai, acho que deve ter chocado ele. Né? Ter dado, apesar de ter dado amor, ter dado carinho, ter o alimentado durante tantos anos, e de repente ele chama o pai e diz: Olha, pai, eu quero a parte que me cabe da herança. E eu vejo como uma facada nas costas. Trocando em miúdos, o pai foi golpeado duramente pelas costas. O filho exigiu uma coisa que ainda não tinha direito. Como é que ele vai e olha para o pai e pede uma coisa que ainda não é dele por direito? Porque o pai ainda estava vivo. Né? Ele pede a herança. Você só pode ter a herança a partir do momento que seu pai falece, que seu pai morre. Aí o direito é seu. Ele errou. Errou justamente ao pedir isso ao seu pai. Né? Ele foi egoísta, mesquinho. E o mais interessante é que o pai
não negou isso. Não é? Em momento algum. Se bem que, para aquela época, o que ele estava fazendo contra o seu pai era motivo para ele ser morto. Porque qualquer mal que alguém fizesse ao seu pai, segundo a lei de Moisés, era justamente julgado e a sentença era morte. E morte a pedradas. Né? Ele seria apedrejado até a morte. E o pai, por amor a ele, não denunciou as autoridades. Se reuniu com seu filho, eu imagino ele com seu outro filho, eles em 3, e dividiu essa herança em partes iguais. O pai poderia ter negado, mas eu acredito que o pai, ele queria dar uma lição a esse filho. Né? Na verdade, a palavra pródigo, no dicionário, diz aquele que esbanja, aquele que gasta por demais, né? Gasta mais do que tem. Então, o filho mais novo é esse filho pródigo, né? Esse filho gastão. Né? E isso era um agravante. Sabe, para aquela época, ele exigiu do pai isso. E o pai não negou. O pai simplesmente deu ali, disse, olha, pai, eu quero ir embora. E muitas vezes, amados, nós fazemos isso. Achamos que já dá para caminhar com as nossas próprias mãos, caminhar com as nossas próprias pernas, sem estar na dependência do nosso pai. Muitas vezes, deixamos o orgulho tomar conta de nossas vidas e negligenciamos tudo aquilo que aprendemos durante os tempos que vivemos perto da presença de Deus. Queremos conduzir as nossas vidas por nós mesmos. Não querer que Deus a conduza. Então você vai ver esse jovem pegando tudo que ele tem no outro dia e justamente desce, né, vai embora da casa do seu pai, com tudo, com a fortuna, que na época era uma fortuna, acredito eu, claro que sim, e vai. E o interessante é que vai e gasta com coisas que não agradam, né, ao olhar de Deus, né? Ao olhar de Deus para a vida desse homem, ele fazia coisas que não agradavam a Deus. Então, uma descida, meu irmão. Ele pegou um carro sem freio e a descida foi tremenda, né? A palavra de Deus diz que ele gastou tudo o que tinha. Não se sabe quanto tempo ele levou para gastar tudo o que ele tinha. Sabíamos que ele tinha bastante dinheiro. E quando ele tinha esse dinheiro, a amizade, né, que ele tinha era tremenda. As amizades que tinha à sua volta, né? A quantidade de pessoas, você vai ver lá, quase no final, que o próprio filho mais velho diz, esse seu filho que gastou tudo com prostitutas e bebidas e tal. E, cara, ele vai afundando a cada dia. Até o momento, enquanto você tem amigos à sua volta. Na verdade, quando as pessoas têm um ditado aqui no mundo que fala assim, quanto você vale o que você tem, né? É a amizade momentânea. Então, você vai ver que ele estava regado, né, gastou tudo que tinha com bebidas e prostitutas, e sabe-se lá mais com o quê. E eu acredito que na cabeça dele ele tinha alguns amigos, né, mas não tinha. Nós vamos ver isso à frente, né, e de forma que ele chegou a perder tudo o que tinha e mergulhou no poço sem fundo. Meus amados, eu sou o único responsável por mim mesmo, sabia? Pelas minhas derrotas, mediante as escolhas que eu faço. Não é fulano, nem é Beltrano. Eu sou culpado pelas coisas
que eu faço, as decisões errôneas que eu tomo para a minha vida, isso vai pesar lá na frente. Muitas vezes nós não queremos escutar o conselho que Deus tem para nós, e lá na frente nós quebramos a cara. Foi justamente o que aconteceu com esse jovem, né? A atitude errônea, a atitude egoísta que ele teve perante a seu pai, fez com que ele declinasse cada vez mais, caísse cada vez mais, ao ponto de viver uma vida miserável. Essa é a verdade, essa é a palavra certa. Uma vida miserável, uma vida que era jubilosa, cheia de glória, sabe? Sem preocupação, com um trabalho honesto, que eu acredito que, se bem que eu não sei nem se ele trabalhava, né? Mas ele tinha uma vida. Mas a partir daí que ele deixou a presença de Deus, o que é que aconteceu? Ele foi se afundando cada vez mais. Né? Em Provérbios 14, 12, fala assim, há caminhos que o homem parece direito, mas ao fim deles são os caminhos da morte. Você mesmo é o seu pior inimigo, amado. Eu mesmo sou o meu pior inimigo. Você causa dano para si mesmo. Você abre um buraco na sua vida e para você fechar esse buraco depois, vai levar muito tempo até você cair em si. Porque uma vez que eu estou no erro, sabe, você acha que está fazendo a coisa certa. Por mais afundado, por mais lama que você esteja ao seu pescoço, você acha que está certo. Por mais que as pessoas dizem que você está errado, mas para você está certo. E ponto final. Você não aceita. É a sua convicção. Você não aceita de maneira... Você tem... exatamente, Daniel. Isso. Para você tem a convicção que está fazendo a coisa certa. Meu irmão, e quando isso... Você acordar como ele acordou, você vai ver, quando ele começa, né, a ter o abandono dos seus amigos, onde é que está o amigo desse rapaz nesse momento? Ele se sentiu só, abandonado. E não é assim que sentimos quando nos afastamos da presença de Deus? Sim. Isso não quer dizer que Deus tenha nos abandonado. Eu é que abandonei. Eu é que escolhi isso para a minha vida. Eu quero isso, tá entendendo? Eu não quero, olha Deus, eu não quero, eu quero viver isso, ó. Senhor para lá e eu para cá. Foi isso que ele fez. Sabe? Senhor, eu vou viver a minha vida, o Senhor vem cair, ó. Sabe, meus amados, e foi a pior decisão que ele tomou na sua vida. E o único trabalho que ele achou conveniente, né, que apareceu para ele, foi justamente por cuidar de porcos. E isso para o judeu, cuidar de uma coisa que é impura para eles na época, para o judeu em si, Levíticos 11 fala sobre os animais, né, que são impuros. E esse homem, que até então, de boa aparência, acredito eu, já estava desfigurado, magro, sabe? E a palavra diz que ele desejou comer aquilo que os porcos estavam comendo. No mundo, a gente fala assim, tem um ditado que diz assim, quem se junta com porco, farelo come. E realmente, uma vez que escolhemos as amizades erradas para as nossas vidas, os conselhos errados vai fazer com que cada um de nós mergulhe num precipício sem fundo. Mas sabe o que é mais legal disso tudo? Por mais duro que pode ter sido para ele, ele vai perceber que nesse momento que se encontra só, abandonado, ele vai sentir falta de quê? Ele vai falar, poxa, na casa do meu pai, os seus empregados comem melhor, têm a melhor comida, pão a fartar. Sabe, a fartura
Meus amados, quando nós estamos preenchidos de Deus, nada nos falta. Eu falo espiritualmente, porque nós precisamos nos alimentar espiritualmente, mas esse jovem, ele estava completamente vazio, seco, improdutivo. Ele não estava mais bebendo da água, né, que desce fartamente do trono do rio de Deus para as nossas vidas. Oh, meu amado, e como dói quando nós reconhecemos que erramos perante Deus. Como dói. Ou que lacuna é aberta e a ferida começa a doer, você acha, cara, o que foi que eu fiz? Deus, o que foi que eu fiz? O Senhor tentou me avisar, o Senhor me avisou de várias formas e eu não quis lhe ouvir. Mas o bom é isso, quando Deus pega você e quebra você ao meio, te coloca, né, no mais profundo abismo, para que você desperte e acorde, caia na real situação e faça e reconheça que você pecou perante Ele. Você agiu erroneamente. Você cai em si, pede perdão a Deus e diz, olha, Deus, eu pequei contra ti, eu não mereço, eu não sou digno. Sabe, que o Senhor me receba. E eu quero voltar. A primeira coisa que ele pensa, quando nós estamos em um vazio extremo, um vazio profundo, muitas vezes nós saímos, né, para sair de férias, e uma coisa melhor do que o nosso cantinho, do que o nosso lar. Como é gostoso quando nós voltamos e dizemos, poxa, como eu estava afim, que saudade da minha cama, que saudade da minha casa, do cheirinho da minha casa. Porque quanto é importante, meus amados, né? Nós reconhecemos o quanto nós somos dependentes de Deus, quanto nós precisamos dele na nossa vida. O homem sem Deus é um vazio, é um vácuo, né? A nossa vida em si é um vácuo. Tá? E nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos e o quanto nós somos dependentes de Deus para as nossas vidas. E esse rapaz teve que passar por isso para reconhecer o quanto ele tinha errado e quanto ele precisava melhorar, o quanto ele precisava pedir perdão para o seu pai. E ele começa já a planejar, poxa, eu quero voltar para a casa do meu pai e quando eu chegar lá eu vou falar a ele isso. Olha, pai, eu não sou digno que o senhor me chame de filho, mas me contrata. Isso Deus espera de cada um de nós. Possamos reconhecer o nosso erro e chegar para ele e dizer, olha, pai, eu cometi esse pecado, esse erro, e eu quero me redimir. Mas só que o pai, ele não vai dizer, olha, eu não quero que você seja meu escravo, eu não quero que você trabalhe, você é meu filho, escravo, trabalhador eu tenho por demais. Né? Eu tenho por demais. Eu quero você, porque você voltou e reconheceu o quanto errou e quer melhorar a sua vida. E de maneira nenhuma, meus amados, Deus ele vai te jogar para fora. Sabe? A palavra de Deus diz que o pai esperava, o filho olhava para o longe, esperando sempre que o seu filho voltasse. A esperança de Deus é que, quando nós o deixamos, é que nós reconheça que somos dependentes e que precisamos voltar. Você pode até pensar, meu amado, que Deus tenha tirado os olhos de você durante esse tempo que você estava afastado dele, mas não. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão no mais profundo abismo. Né? Deus ele é onisciente, onipresente, ele sabe tudo. Né? E ele reconhece quando nós realmente reconhecemos que erramos. Ele conhece, esquadrinha o nosso coração e Deus, ele espera isso de nós. Espera que eu mude, que você mude, que você reconheça ele como Senhor de sua vida. Amado, eu acho maravilhoso a maneira conforme Cristo fala das parábolas,
Antes dessa tinha mais duas que falam justamente da dracma perdida e da ovelha perdida. E Jesus Cristo estava falando para os fariseus e publicanos, né, os homens responsáveis em liderar o povo de Deus naquela época, e essa parábola era justamente para eles, porque conforme eles agiam mediante a população, com as pessoas, e achavam que as pessoas eram indignas, muitos eram indignos disso, e Jesus Cristo, ele não alivia, sabe? Ele é curto e grosso e reto e perfeito ao falar. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo fato de ele estar levantando homens e ter usado a minha casa para que eu abrisse a porta da minha casa para aprendermos da sua palavra. E agradeço a Daniel, ao Wellington, ao próprio Destinaldo, né, que quando vem aqui, a maior alegria foi quando disseram que ia ser aqui. Eu disse, não, eu vou abrir a porta da minha casa para isso. Porque eu precisava que Cristo entrasse na minha vida por total. Não é interessante isso? Eu precisava fazer alguma coisa para Deus. Eu achava que não estava fazendo, era o suficiente. Parecia que eu estava negligenciando aquilo que ele tinha ordenado para a minha vida uma vez, né? Uma vez que nós atendemos o seu chamado. Eu acho maravilhoso isso. Meus amados, Deus, ele quer te amar. Saiba que Deus não vai lhe abandonar, ele sempre vai estar esperando por você, assim como esse pai, de braços abertos. Ele vai de encontro a você. Quando você acha que já está indo para ele já está imediatamente ao teu lado, ele já está te abraçando e te beijando, porque Jesus, Deus, ele não quer o nosso mal. Pelo contrário, ele quer que nós sejamos boas pessoas, pessoas de bem, e ele ama os justos e os injustos. E ama quando nós reconhecemos o quanto nós pecamos e estamos errados e quanto precisamos melhorar. E sabe o interessante, meus amados, quando o filho mais velho chega e fica chateado por conta disso. Ele fica chateado e não entra para festejar junto com o pai e com o seu irmão. Ele fala, poxa, pai, trabalho todos esses anos para o senhor e o senhor nunca me deu um novilho cevado para eu fazer festa com os meus amigos. E o pai diz assim, filho, você sempre vai me ter. Sabe quem era esse filho mais velho? Era justamente o povo de Deus. Sabe? Muitas vezes achamos que estamos corretos dentro da igreja e precisamos melhorar a nossa conduta, a nossa harmonia com Deus, nosso relacionamento com Deus na igreja. Nós temos que fazer aquilo que é correto perante Ele. Cuidado, porque você achando que está dentro da igreja, você pode estar afastado daquilo que é certo para Deus. Né? Você tem que ficar ligado sobre isso, sabe? E reconhecer, né? Que o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer que eu e você prospere. Mas, mesmo se não vier a prosperidade, o fato de estarmos nos reunindo, nos fortalecendo mutuamente como igreja, sabe, isso é o bastante. Deus é Deus, sabe? Isso na riqueza, na pobreza. O que vale é justamente você ter um coração voltado para Deus. E assim, eu quero encerrar e espero que essas palavras ditas hoje possam fazer com que nós possamos refletir mais. Né? Eu não sei como está a tua linha, se está, a gente diz na low carb, né? Quanto você estiver descendo, é uma beleza, né? Mas aqui é o contrário. A nossa linha tem que subir para os céus, para Deus, né? Que possamos nos harmoniar mais com Deus, que possamos reconhecer a nossa dependência para com Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém, irmão Paulo. Muito obrigado pelas belas palavras e, como você tão bem falou, o povo de Deus às vezes é o filho que, não o filho órfão, mas o filho ingrato ou o filho ciumento.
Então, verdade. que possamos aprender, principalmente na visão de Pai, na visão de Pai eterno, o como a gente deve se portar no perdão ao próximo. Um olhar gentil faz Isso. toda a diferença. Faz toda a diferença, verdade.